Neste quadro do nosso programa, a gente confere a participação da arquiteta Miriam Rodrigues, que vem trazendo com o quadro Só Condomínios TV informações preciosas para a gente. Mar Azul Piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá, hoje vamos falar sobre patologias na construção civil. Estamos aqui hoje com a engenheira civil Lissa Campi, que é especialista em manutenções prediais com ênfase em patologia de edificações, especialista em tecnologia do concreto e perita da Justiça Federal. Lissa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente fala em patologias, normalmente a gente lembra da área da medicina, né? Exatamente. O que seria a patologia na área da construção civil? Ai, Miriam, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um grande prazer estar aqui atendendo vocês. Vamos lá, patologia na área da construção civil. Na verdade, o nome, né, para a gente da área da engenharia são manifestações patológicas, que a gente meio que pode identificar essas manifestações patológicas assim com patologias mesmo, porque eventualmente elas ocorrem com maior intensidade no pós-obra. Então assim, no pós-obra, né, a tendência delas se intensificarem, né, é muito maior. Então por isso, né, que a gente as identifica como manifestações, porque elas se manifestam, né, durante a execução, principalmente pós-obra. Lissa, como que seria em relação assim, os síndicos que acompanham o nosso programa, essas duas vertentes? Uma seria a parte de quando um prédio é entregue pela construtora e outras são os edifícios antigos. Exatamente, Miriam. Então assim, como é que funciona? Que a gente pode dizer que os fins praticamente são os meios. Os prédios que são entregues, né, os prédios novos, né, como é que a gente está atuando? A gente montou uma frente, eu já trabalhei, né, com a engenharia, lógico, em grandes centros, principalmente São Paulo e Curitiba. Então quando eu cheguei aqui, a gente está implantando esse método, que nada mais é que o quê? Laudo de entrega de condomínio. Tá? Esse laudo de entrega de condomínio, qual é a nossa intenção? Elaborar um relatório fotográfico onde neste mesmo a gente identifique as condições de acabamento da edificação, ou seja, se o piso está nivelado, se não há problema de umidade nas alvenarias, infiltração nas esquadrias e também analisar a infraestrutura desse prédio. Por ser uma edificação nova, ela também pode já estar se manifestando. E os prédios antigos, aí a vertente dos prédios antigos, principalmente, é a manutenção predial. Os síndicos, eles têm que entender que não só o pós-obra, né, porque também a gente tem a questão das garantias dos 5 anos da construtora, essas garantias, elas andam em paralelo com a manutenção predial. Então não adianta o síndico ter a convicção de que ele tem o direito de se resguardar dentro desses 5 anos se ele não está dando as devidas manutenções, que nada mais é que o quê? Controle de rejunte, controle das juntas de dilatação, tá? As questões de impermeabilização. Então, assim, toda e qualquer manutenção postergada só tende a comprometer e a acelerar o processo de manifestação patológica na edificação. Então, o teu trabalho seria tanto com as construtoras como com os síndicos? Tanto quanto os síndicos, porque assim, digamos assim, vamos, né? Quando a gente estava lá em São Paulo, esse tipo de laudo já estava sendo muito absorvido pelas construtoras, porque era de interesse das mesmas, principalmente o controle do acabamento. O que acontece? A construtora entrega o prédio, começa as pessoas a entrarem, a ocuparem a edificação começa a entrar em uso e a gente entende que devido ao uso, há o desgaste e pode também haver o dano, né, na hora de uma mudança, seja lá o que for. E também a construtora que não acionava, o condomínio tinha interesse em acionar esse tipo de laudo, principalmente porque ele queria saber de fato se a infraestrutura da edificação estava dentro de todas as normas de edificação que a gente tem. Então envolve também, sempre a gente gosta de
bater na tecla da questão da segurança, que é o principal motivo, né? Exatamente, Miriam. Daí a gente tem tanto a segurança do condomínio quanto da construtora, porque isso acaba gerando assim um conflito de interesses, talvez não seja esse o termo, mas o que acontece? A construtora, lógico, que ela tende a se defender, ela tem esse direito, e o condomínio ele tende a querer, né, o direito dele também devido ao fato, né, da edificação ter sido entregue. Então, quando a gente tem esse laudo de entrega de condomínio, a gente tem uma garantia das partes. Por isso que eu digo, é de interesse tanto de construtora quanto de condomínio. Basta, né, as partes entenderem que além de é um custo-benefício, esse é o termo. É o custo-benefício para ambas as partes. Até os moradores, né? Porque a gente vê assim nas assembleias, quanto mais os moradores estiverem envolvidos, sabendo, porque envolve a segurança dos moradores também. Exatamente. Então, é a segurança do síndico, do morador e da construtora. É todo um conjunto. Todo um conjunto. A engenharia, né, a perita, vamos dizer assim, é tão importante estar colaborando, estar participando, né, em todo esse processo. Exatamente. E outra coisa, né, quando a gente fala desse manual, ele também acaba ajudando ao síndico, né, quanto às manutenções. Então, o que ele tiver de dúvida quanto ao momento de entrar com manutenção, a gente dá essa consultoria técnica também. Legal, Lissa, a gente também, numa próxima oportunidade, queria agradecer, né, porque é sempre muito importante trazer essas informações, para os síndicos também saberem a importância que tem, né, o acompanhamento da engenharia, mas falar também da compatibilização de projetos. A gente tem visto muitos casos, assim, por não estar com esse acompanhamento, acontecer casos que nem aconteceram no Rio de Janeiro, mas vamos falar especificamente desse assunto numa próxima oportunidade. Perfeito. Muito obrigada pela Obrigada, Miriam. mais uma vez. E esteja sempre com a gente. Muito obrigada também pela sua participação na revista Só Que Condomínios. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos. E falando em informações, nada como uma visita a Itapema Seniors, esse espaço fantástico, onde nós temos aí uma casa especialmente preparada para atender, né, pessoas que estão aí precisando de auxílio, de acompanhamento. A nossa amiga Vanusa Paixão, que é a enfermeira responsável, é que traz as informações para